Oi pessoal, tudo bem? E aí, como é que foram de festas? Espero que tenha corrido tudo bem, que tenha sido muito bacana aí para todos. E vamos começar o ano então com a carta da semana, a primeira carta da semana do ano, pedindo já ao universo que traga um tema bacana para a gente trabalhar, que a gente possa aprender bastante aqui, que a gente possa aplicar os ensinamentos, né? Para a gente viver cada dia melhor, tá bom? Então, até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta da semana. E é o Cavaleiro de Espadas, com o Rei de Paus, o Oito de Paus, o As de Espadas, os Enamorados, o Dois de Ouros, o Rei de Copas, o 10 de Copas e o 9 de Ouros. Bom, falando sobre o Cavaleiro de Espadas, que é a carta da semana, e ele chama a atenção da gente, né, pela impetuosidade, né, que tem, pela autoconfiança, que são pontos positivos, né, dele. Né? Agora, ele tem um lado negativo que a gente precisa prestar atenção, então, na nossa vida, que é quando a gente chegando com o pé na porta. Isso aí já é uma coisa que às vezes não dá resultado, ao contrário, né, atrapalha. Então essa impetuosidade não pode se transformar numa coisa agressiva. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Para que a gente consiga se comunicar e ter a nossa mente equilibrada para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E o Rei de Paus aqui nos fala sobre justamente a expressão, né? Que a gente precisa se expressar e saber se expressar. Então, a gente precisa entender quando é necessário, às vezes, até uma historinha, uma teatralização, até para que a gente consiga se comunicar bem e fazer com que as pessoas entendam o que a gente quer dizer. Né? Então ele fala disso exatamente, da gente se expressar, mas procurar uma maneira adequada para que as pessoas entendam o que a gente está querendo dizer. O Oito de Paus aqui nos fala sobre ação, né? E essa carta também fala sobre uma ação mais rápida, né? Ela pede velocidade. Por quê? Para que a gente não perca o timing da vida, de certo modo. Né? Se a gente precisa se comunicar, é porque existe uma necessidade, né? Então a gente não deve esperar muito tempo, perder muito tempo pensando, né? Mas a gente precisa de ação. Né? Porque senão às vezes a gente acaba perdendo realmente o tempo das coisas e aí as coisas já não acontecem da maneira que a gente gostaria. O As de Espadas aqui nos fala justamente sobre o poder mental que a gente tem, né? E de comunicação também, né? Então a gente precisa de fazer isso fluir, né? E tem tudo a ver aqui com a carta da semana, né? Porque a gente realmente precisa colocar isso em movimento. Olha a carta pedindo ação ali, e rápida inclusive, né? Então precisamos fazer fluir o que a gente tem dentro de nós, né? Porque senão a gente fica com todo um poder represado dentro da gente, né? E a vida não flui, as coisas não acontecem, né? E a gente vai ficando frustrado, né? Então vamos colocar todo o nosso poder em movimento na nossa vida. Tudo vai melhorar. Os enamorados aqui falam sobre
a gente fazer escolhas, né? Então, quando a gente precisa se comunicar e a gente precisa de se fazer entender, a gente precisa escolher aqui a maneira que a gente vai abordar o tema que precisa ser trabalhado, né? Então, essa carta fala sobre isso, né? Sobre a gente escolher o método que a gente vai utilizar, inclusive, né? Para passar essa mensagem ou essa ideia, alguma coisa assim, tá? E essa escolha é uma coisa que também precisa ser rápida para a gente não perder o timing, né? Para que a gente consiga colocar tudo nos seus devidos lugares e nos seus tempos corretos. O 2 de ouros é aquela carta que nos pede equilíbrio, mesmo que nas situações mais complicadas. Eu sei que não é fácil, né? Mas é o que a carta pede, né? Então a gente precisa de realmente... Isso faz parte da vida, né? De uma maneira geral, a gente precisa realmente de estar equilibrado, tentar se equilibrar e tentar manter ali os pratinhos girando e tudo funcionando, né? Para que a gente consiga levar esse processo até o final. O Rei de Copas aqui nos fala sobre um equilíbrio emocional que a gente precisa ter, né? Quando a gente se expressa, ou no caso, espadas está relacionado à mente também, né? Mas quando a gente precisa se expressar, que a gente precisa de se comunicar, né? Sempre tem uma emoção envolvida, né? Tudo que a gente faz tem uma emoção, na verdade, né? Então, é sobre isso que ele fala aqui, né? Que a gente precisa de procurar um equilíbrio emocional, né? Para que isso não pese para um lado ou para outro, dependendo, né? E aí a comunicação se perca, né? Quando a gente mantém esse equilíbrio, a gente consegue passar a mensagem que a gente quer de uma maneira tranquila. O 10 de Copas nos fala aqui sobre a intenção da comunicação, né? Que a gente precisa de entender que sempre que a gente consegue se comunicar de uma maneira que a gente traz uma ideia de um final feliz, de que aquilo vai gerar um resultado positivo, de bem-estar, de felicidade, de equilíbrio para todos, né? É muito mais interessante. Então, é interessante a gente conseguir colocar esse tempero aqui na nossa comunicação, né? Trazendo aí as pessoas para um ideal, para um objetivo, né? Fazendo com que elas entendam que essa comunicação é para levar todo mundo ali para um estado melhor. E finalizando aqui com o 9 de ouros, a gente pensa em benefícios, né? Quais os benefícios que a gente consegue ter quando a gente se comunica bem, que a gente se comunica com equilíbrio, né? Mostrando uma intenção, uma ação, né? Até mostrando que a gente se preparou para isso e tudo mais, que a gente fez as escolhas certas, equilibrado, tá? Então, é importante a gente entender quais os benefícios que a gente tem com isso, tá certo? Desejo a todos um 2026 de muita felicidade, prosperidade, paz, saúde, amor, né? Todas as coisas boas aí para todos. E vamos nos comunicar.